bom? Estamos aqui para mais um vlog do Alcateia e hoje nós vamos falar de um livro que eu acabei de ler chamado esqueci como se chama, mas é Matem e Devorem, de Jean Toulet. É da LPM, que é uma editora que eu gosto muito, sempre gostei muito do trabalho da LPM. Cheguei a curtir muito o Ed Morte e outros pockets, né, que a LPM sempre fez muitos livros pequenos. E eu vi esse livro na Saraiva, só que eu achei ele meio caro, porque é um livro, se você notar, fininho, né? Então eu aproveitei que eu estava lá em Porto Alegre, fui passear com a Carol e fomos na Feira do Livro, né? Depois que eu já tinha feito a minha tarde de autógrafos, aí fui para relaxar um pouquinho e achei, né? E comprei esse livro aqui, que eu não esperava exatamente, eu não esperava nada, na verdade. Ele é um livro que eu não conheço, mas em geral a literatura francesa ela é muito rica. Por quê? Porque nós temos recebido muito livro americano. E a língua americana ela é pobre, ela tem um vocabulário pobre. Então, mesmo traduzindo, se torna um texto pobre. Dificilmente o cara consegue falar muitas palavras diferentes, porque o vocabulário da língua ele é mais pobre que das línguas baseadas no latim, que é o caso do espanhol, do francês, do português. E por isso que algumas pessoas acham esse tipo de literatura mais difícil, tá? A literatura que é de língua latina, digamos assim. Enfim, eu gosto, né, da literatura francesa, é um pouco mais difícil mesmo, ela realmente é mais rebuscada, ela é mais floreada, ela tem mais palavras mesmo diferentes, mas eu gosto, há muito tempo que eu não lia, e eu aproveitei, vou comprar, vou ler. Beleza. Esse livro ele é baseado num caso que aconteceu em 1860, com um rapaz chamado Alain de Monet, e é um caso assim que disse que foi uma mácula, foi uma mancha na história da França, e até hoje essa história é lembrada com muita vergonha. E eu fiquei assim, curiosa, né? Falei, gente, será que aconteceu? E aí eu vou falar pra vocês. Aqui eu tô aqui fazendo figuração, né? Alguns dos nossos filhos da Linhas Tortas, né? E eu coloquei esses aqui de propósito. Muita gente reclamou porque o Renato matou uma personagem, eu não posso falar qual, quase que falou, quase que escapuliu. Nossa, o pessoal ficou assim, chateadíssimo, reclamaram, falaram que o Renato era muito mal, que a cena foi terrível, que ficou na cabeça deles. Tá, aí a gente falou, puxa vida, de repente as pessoas são sensíveis, a gente tem que pegar mais leve. Muita gente falou da saga de Lua das Fadas, né, que as pessoas choravam durante a saga inteira. Tudo bem, elas riam muito, tinha muita coisa legal, mas principalmente tinha muita dor, né, muita angústia, muita tristeza. Então elas ficaram assim, algumas até deprimidas, me escreveram depois, porque a história acabou, né, não pela história em si. No Alcateia, todo mundo diz que eu maltrato muito o Felipe, que eu sou uma pessoa má. Eu admito, olha, eu não sou exatamente uma pessoa boa não, porque realmente eu maltrato esse rapaz. E finalmente no Luz e Sombras, que muita gente foi comentar comigo que não exatamente teve pesadelos, mas não conseguia sair daquele universo. E nas cenas mais violentas, porque ele não é todo de cena violenta, tá, gente? Ele tem algumas partes violentas, é um suspense policial sobrenatural, então ele tem muita coisa, mas tem umas partes mais violentas. E muita gente falou, né, inclusive a Dani Fernandes, que se você puder, curta a resenha dela, que ela fez em vídeo e ela fez também por escrito. E ela fala muito disso, essa sensação de angústia, essa sensação de você olhar para trás e não saber assim, é como se a realidade daquela situação fosse atrás de você. E eu falei assim, puxa, legal, alcancei aí a alma da pessoa. Todas essas pessoas que comentaram isso, elas também amaram o livro, tá? Elas gostaram muito e elas só ficaram muito chocadas com algumas cenas ali do Luz e Sombras. Eu nunca achei que eu fosse ler um livro que eu passasse por isso, que eu ficasse angustiada e chocada. A última vez que isso aconteceu foi com Os Demônios de Loudun, do Aldous Huxley, e eu só sosseguei quando eu escrevi o Portal, que foi uma redenção, uma explicação, um resgate de Urbain Grandier, que agora vocês conhecem muito bem na trilogia de Lua das Fadas. Depois disso, né, que isso já tem há muito tempo, o Portal foi meu primeiro livro, eu nunca mais li alguma coisa que fosse tão visceral, que me desse taquicardia de nervoso, até esse livro aqui. Esse livro, gente, fininho, pequenininho, aparentemente despretensioso, é o livro mais tenebroso e mais medonho que eu já li na minha vida. Não pelo livro, tá? O livro é bom, eu dei 4 estrelinhas pra ele no Scooby, mas pela história. A história, eu não conseguia sair, eu li esse livro em um dia.
e eu não conseguia sair daquela situação horrível, que é praticamente o livro inteiro é essa situação, tá? E ele só não ganhou 5 estrelinhas. Eu vou explicar porque que eu dei 4 para um livro que me fez quase passar mal. Um livro que realmente me fez na rua olhar para trás, ou entrar no ônibus e olhar para aquelas pessoas e dizer: e se essas pessoas resolverem enlouquecer agora, como o povo daquele vilarejo? Assim, é muito angustiante, é desesperador. É uma situação dramática, traumática e mais do que nunca uma situação em que você vira para o universo e fala: what the hell? Que diabo foi aquilo? O universo me explica o que aconteceu ali, porque eu não sei, eu não entendi o que aconteceu ali. E já tem alguns dias que eu li esse livro e eu continuo ainda, às vezes de vez em quando eu volto para aquela situação, é involuntário, de repente você está lá. Eu vou só dar um resuminho do que está na orelha, porque ele é tão fininho que não vale muito a pena eu contar muito, senão eu conto o livro todo, tá? Basicamente é o seguinte: era uma época em que muito calor, muito verão, um verão danado, sol terrível, pouca água, pouca comida, França em guerra com a Prússia e vendas ruins, pessoas perdendo seus entes queridos porque as pessoas estavam indo para a guerra, né? E havia uma série de coisas que o povo estava muito insatisfeito. Mas num desses dias de verão, de terror, de calor, acontece uma situação, ao meu ver, completamente inexplicável, assim, que está dizendo no livro, e há pessoas sãs no livro que colocam a verdade na cara das pessoas, e o mal entendido, que eu não sei nem se foi um mal entendido ou foi uma coisa realmente de má índole das pessoas, mas todas as pessoas, assim, é assustador. Eu sei, eu vejo Lei e Ordem, eu vejo documentários de crime, eu escrevo um livro policial, então eu entendo que uma ou outra pessoa tem um espírito umbralino, cheio de lama, a pessoa é ruim que dói. Mas eu não entendo, assim, uma população sair de si e agir de uma maneira louca. Como o caso de um linchamento, que não deixa de ser esse caso aqui, que isso aqui vai muito além, tá? Isso aqui é realmente algo inacreditável. Eu nunca vi um fato como esse, e apesar de achar que é um livro que me deixou angustiada, que eu nunca mais vou esquecer, está na minha lista de coisas que eu nunca mais vou esquecer, eu acho que ele deveria ser obrigatório em escola. Isso mesmo, vamos traumatizar a galera, vamos traumatizar a criançada. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm uma tendência a acreditar que quando elas ofendem, agridem alguém, se elas têm comparsa, se elas têm pessoas como elas, isso não é problema, não está errado. Isso vale para a internet, né, onde as pessoas ficam muito corajosas, as pessoas adoram meter malha. Só você no YouTube de qualquer artista, qualquer um, e você vai ver lá os trolls. Eu fico espantada, porque até às vezes um YouTube de uma coisa bonita, de uma boa ação, recebe lá ódio, né, de algumas pessoas que postam lá. Então, esse ódio todo que está só em palavras, e se não for só palavra? E se a pessoa pudesse fazer alguma coisa amparada pelo grupo, pelo social? É o caso das gangues, é o caso das brigas de torcida, é o caso daquela gente doida, maluca, descompensada, que vai todo mundo pro inferno, que linchou aquela mulher porque acharam que ela era uma bruxa, que ela nem se parecia com a foto. Então, assim, a única coisa que nos consola é que realmente eu acredito que o universo está vendo isso tudo e que essa gente toda vai penar aí por um bom tempo. Mas é assustador, sabe? Então, por isso eu acho que isso aqui deveria ir para as escolas, sim, deveria ir para a mão dos adolescentes, não vou dizer das crianças, tá? Mas dos adolescentes, para eles terem uma noção de como é ser um monstro e como você estar em grupo não torna você menos monstro e como isso tem consequências depois, tá? Eu dei 4 estrelinhas porque eu achei a narrativa do Jean Tholet muito interessante, muito rica, muito detalhada, até demais. Tinha hora que eu não aguentava ler, eu tinha que parar um pouquinho para respirar, mas ao mesmo tempo eu queria voltar a ler, era uma situação esquisita. Se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa que só gosta de romance, se você é uma pessoa que ficou horrorizada demais com algumas perdas em livro, não leia esse livro, tá? Não é pra você, não vai te fazer bem. Agora, se você tem uma constituição, digamos assim, mais forte e tem uma curiosidade mais forte ainda, então eu te aconselho, porque eu acho um livro muito interessante, assim, um livro que realmente valeu a pena
ter corrido atrás dele. Tá? Esse livro é novo, ele está nas livrarias atualmente, então é fácil de achar, não é difícil. Eu dou parabéns para a LPM, a tradução pareceu muito boa, não sei porque eu não tenho original, mas ela flui bem. E eu vi só 2 errinhos, porque o nome do personagem é Demonet, então às vezes o D do nome ele mesclava com o D de alguma coisa e aí acabava a frase truncando. Mas eu só vi isso 2 vezes, então a revisão foi nota 10. Acho que é um livro só 2 errinhos, não tem problema nenhum. Tá, então é isso. Eu vou ler só a capa dele, só para vocês terem uma noção. Matem e Devorem é um livro impressionante. Jean Toulet resgata um episódio tenebroso da história da França e passo a passo reconstitui uma tragédia ocorrida em 16 de agosto de 1870, cuja repugnante bestialidade compromete, como exemplo, a humanidade como um todo. Leia e veja nesse livro admirável como em questão de minutos homens podem se transformar em animais. Eu nem acredito que eles se transformaram em animais não, porque animais não fazem aquilo, eles se transformaram em monstros de verdade. E isso é alguma coisa que, Senhor, eu fico rezando todo dia para em nenhuma encarnação eu ter estado naquela cidade, naquela situação, ou em qualquer outra, porque é uma cidade que realmente deve estar maculada até hoje por aquela selvageria. Bom, tá aí a resenha de hoje, tá? Matem e Devorem, da LPM, Jean Toulet, um pouquinho de livro francês aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nossos livros estão caindo, nossos livros estão disponíveis nas livrarias, mas se você não encontrar, você pede pro gerente da sua livraria, eu quero livro tal, assim, encomenda, porque aí ele pede para a distribuidora e os próximos livros ficam mais fáceis de chegar. Lá no site da Linhas Tortas tem o telefone das nossas distribuidoras, ou você pode ligar pra gente, tá bom? A gente pode também falar direto com a livraria ou vender diretamente para você. Então, no site linhastortas.com você encontra os nossos livros atualmente disponíveis, incluindo os recentes A Canção dos 4 Ventos, que é o fim da trilogia de Lua das Fadas. A gente fala dele um pouquinho depois, tá bom? Então, muito obrigada. A gente se vê no próximo vlog Alcatel.